O chamado de socorro de Joaquim El Chapo Guzmán da prisão de ADX Florence no obscuro submundo do crime organizado nos apresenta um personagem lendário cujo nome está marcado pela riqueza e banhado em sangue. Líder do cartel de Sinaloa e mestre da fuga, desafiou as leis e manteve 2 continentes em suspense com sua astúcia e ilusão. No entanto, como em uma reviravolta digna de um filme, seu reinado de terror chegou a um final dramático e surpreendente. Hoje em dia, El Chapo Guzmán está em um estado de isolamento implacável em uma das prisões mais seguras e restritas, a AES Florence. Você consegue imaginar uma mudança tão drástica na história de um homem que costumava viver longe da luz do sol e desafiando as regras? Agora ele está exposto à desesperança da ausência de interações humanas, enclausurado nesse abismo de rigidez. Junte-se a nós em uma jornada para descobrir as condições que levaram o traficante mais procurado a pedir ajuda e as verdades por trás desse cenário conflituoso. Em uma viagem ao submundo do crime e castigo, onde a astúcia dos fugitivos não tem lugar e a esperança de liberdade é um sonho distante, é essencial entender a posição do Chapo para compreender as condições que ele enfrenta diariamente atrás das grades de ADX Florence. É crucial conhecer a fortaleza meticulosa no meio das montanhas, patrulhada por unidades fortemente armadas. Dezenas de torres de vigilância se erguem sobre os edifícios de tijolos, e os muros cobertos de arame farpado bloqueiam parcialmente a vista das montanhas cobertas de neve. Esse isolamento extremo é meticulosamente projetado para abrigar detentos considerados extremamente perigosos, incluindo alguns dos criminosos mais notórios do país. As medidas tomadas em ADX Florence podem parecer extremas e chocantes para alguns, enquanto satisfazem outros. Por exemplo, o isolamento extremo implica que os detentos estão praticamente isolados de outros prisioneiros, passando a maioria do tempo em celas individuais que medem aproximadamente 7 por 12 pés. Essa completa separação é implementada para evitar qualquer tipo de contato entre os prisioneiros e reduzir assim o risco de violência entre eles. No entanto, esse isolamento extremo também pode ter consequências graves, como o declínio cognitivo e a diminuição das habilidades sociais necessárias para uma convivência saudável. Imagina alguém tão controverso e conhecido no mundo do crime organizado como o Chapo Guzmán enfrentando essas condições, pode ser ainda mais impactante. Os detentos de ADX Florence enfrentam restrições extremamente severas em sua comunicação com o mundo exterior, tanto em suas comunicações telefónicas quanto nas enviadas por correio, sujeitas a um rigoroso controle e monitoramento constante. Além disso, têm acesso extremamente limitado a visitantes, e em muitos casos, só podem interagir com um pequeno número de pessoas previamente aprovadas. Tudo isso acontece sob rigorosa supervisão e vigilância, já que os detentos são constantemente observados tanto pelo pessoal de segurança quanto por câmaras de vigilância. Os guardas são especialmente treinados para agir imediatamente diante de qualquer sinal de ameaça ou comportamento inadequado. Os movimentos dos detentos são fortemente restritos, e a maioria de suas atividades diárias ocorre dentro de suas próprias celas, obrigando-os a enfrentar as paredes que os separam do mundo exterior. O centro penitenciário está altamente equipado com sistemas de controle de acesso e medidas de contingência projetadas para prevenir possíveis tentativas de fuga ou distúrbios. É crucial ter em mente que durante os primeiros anos de estadia de um detento em ADX Florence, são impostas restrições extremas. No que diz respeito à interação humana, essas restrições são tão rigorosas que qualquer indivíduo se veria obrigado a questionar o conforto, um conceito praticamente inexistente nesse ambiente. Cada cela fornece o essencial, como banheiros, um par de móveis e alguns outros objetos projetados considerando a segurança, sem representar nenhum risco. A rotina diária dos detentos depende de cada indivíduo, e no caso de Joaquim El Chapo Guzmán, cuja natureza não era precisamente pacífica, seus apelos de atenção têm sido particularmente notórios. No entanto, ao mesmo tempo, eles estão limitados aos meios de comunicação disponíveis. El Chapo alega ter sofrido consideravelmente dentro das paredes de ADX Florence, levantando questões significativas sobre a vontade dos governos e os direitos das pessoas encarceradas. Isso evidencia uma disputa sobre o tratamento humano para aqueles que foram marginalizados na sociedade devido aos seus crimes. A abertura deste debate sobre as condições de El Chapo Guzmán em ADX Florence lança luz sobre conflitos cruciais relacionados ao tratamento e aos direitos dos detentos dentro do sistema penal. Sustenta-se que Guzmán foi exposto a condições consideradas desumanas, o que representa uma mudança brusca na vida de alguém acostumado ao luxo e à boa vida. As alegações abrangem aspectos tão graves como tortura e atentados contra todos os aspectos de sua saúde.
Neste caso, a noção de justiça está em um delicado equilíbrio, e El Chapo fará todo o possível para se aproveitar disso. As regras estritas, juntamente com horários rígidos, somados às condições de espaço reduzido e estreito, são apenas o começo de suas dificuldades. Os advogados de Guzmán apontaram que ele fala espanhol, enquanto o pessoal encarregado de sua custódia se comunica exclusivamente em inglês, adicionando outro pequeno tormento ao seu limiar de tolerância. El Chapo afirma que lhe é negado categoricamente o acesso a programas em sua língua nativa e a outros meios de entretenimento. Seu tempo de recreação se torna um momento em que sua única pausa das paredes de sua cela é olhar para o céu. Mas mesmo nesse curto espaço de tempo, ele está limitado por um espaço não muito maior que sua própria cela. A situação é tal que os detentos adotaram o costume de gritar pelos dutos de ventilação para serem ouvidos por seus vizinhos distantes, destacando a desesperação que sentem pela falta de interações humanas normais. Eles nem sequer são autorizados a compartilhar uma sala de jantar comum, cada um deles come individualmente em suas celas, e esse padrão é refletido em todas as suas atividades diárias. Com o tempo, os detentos podem adquirir certos privilégios e oportunidades para socializar, no entanto, esses são considerados tão valiosos quanto o ouro e só são concedidos no último ano de sua permanência, com a intenção de incentivar um comportamento mais sociável e adequado para sua eventual libertação. Se considerarmos as perspectivas de El Chapo, é fácil concluir que escapar de ADX Florence parece praticamente impossível. Então, quem mais além de uma lenda do narcotráfico poderia conseguir? Ao analisar a situação, torna-se mais do que evidente que ele prefere estar sob a custódia das prisões mexicanas e pedir ajuda como último recurso. O ambiente das prisões mexicanas é percebido como mais indulgente, ou melhor, mais humano, o que facilitaria qualquer movimento que ele queira empreender. Não é difícil deduzir porque ele fez esse apelo às autoridades mexicanas, já que, em comparação, o regime em ADX Florence é extraordinariamente desanimador. Na verdade, o ex-diretor do centro penitenciário chegou a descrevê-lo como algo pior que a morte. A comunicação com o mundo exterior se torna um sonho distante para os detentos de ADX Florence, as chamadas telefónicas e as cartas estão sujeitas a uma vigilância constante, e os visitantes são escassos e altamente controlados. Os detentos estão praticamente enterrados vivos, condenados à solidão extrema. Além de El Chapo, neste sombrio inferno cheio de gritos silenciosos, estão aproximadamente 400 presos. Embora não sejam igualmente famosos, seus nomes foram ouvidos e repudiados de maneira considerável, como no caso de Theodor Kinski. Todos os residentes em ADX Florence compartilham uma característica comum: forçaram o mundo a garantir máxima segurança e isolamento, questionando a declaração de Guzmán sobre suas condições. Cada uma das mentes que habita este lugar é propensa ao isolamento e à conspiração, justificando as medidas tomadas em sua custódia. Cada movimento dentro das instalações é cuidadosamente vigiado, e os detentos devem usar restrições no torso, mãos e pés, sempre à vista e sob supervisão constante dos guardas e das entidades do centro penitenciário. A mensagem de Guzmán chegou aos ouvidos do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que expressou sua disposição em colaborar com o pedido de El Chapo. No entanto, o histórico criminoso de Guzmán e sua notoriedade tornam improvável que outras entidades competentes adiram à proposta. O passado de El Chapo e o peso de suas ações selaram virtualmente suas chances de ser ouvido em relação às suas queixas, contribuindo para a desumanização e falta de empatia para com seu caso em geral. Sua mera presença em ADX Florence é um lembrete constante dos crimes que El Chapo cometeu. Negar-lhe pedidos e condições básicas atenta contra seus direitos humanos, destacando um tema que ficou escondido sob a mesa por muitos anos. Isso manifesta a complexidade da cooperação entre países na detenção de detentos de alto perfil. A situação é um lembrete constante de que o tratamento aos detentos deve ser humano e justo, e que os direitos fundamentais sempre devem ser respeitados. Abordar e aprofundar em questões tão arraigadas em situações como esta é um passo importante em direção à convivência e ao senso de comunidade atrás das grades. Também representa um desafio para as influências de personalidades renomadas na tentativa de diferenciar o ser do merecimento. A transição do conflito moral para o conflito econômico destaca a poderosa influência do poder e da riqueza em nossas vidas. Quando pessoas em posições elevadas obtêm poder, às vezes sacrificam seus princípios morais ou ideológicos iniciais em busca de ganhos econômicos ou influência política. A ética e a responsabilidade frequentemente cedem diante da sede de poder e dinheiro. Essa mudança no foco de um conflito moral para um econômico é especialmente evidente quando uma pessoa de alta posição está envolvida.
Esse processo serve como um lembrete de que a vida está cheia de decisões difíceis e compromissos éticos, desafiando a refletir sobre a verdadeira natureza do poder, da moralidade e da ética em um mundo em constante evolução. A ética e a responsabilidade são princípios válidos quando não há ganho envolvido. A validação das posições elevadas e a corrupção representam um obstáculo significativo para alcançar a verdadeira justiça. Encerramos esta breve história. Se quiserem mais conteúdo, cliquem no botão de gostei, inscrevam-se e ativem o sino. Nos vemos no próximo vídeo.